ao vivo agora ao Palácio da Polícia, onde está a nossa repórter Deise Alves, com a competentíssima delegada doutora Ivalda, e mais uma prisão importante. Por favor, Deise. Uma prisão importante, Renê, isso por se tratar aí de crianças que estão sofrendo na mão desses pedófilos aí, mas a doutora Ivalda está aqui com uma grande investigação, já com respostas e prisões. Eu vou passar para ela mesma explicar como tudo aconteceu. Por favor, doutora. Boa noite, Renê. Exatamente, a Delegacia de Crimes que investiga a pedofilia, aqui do DHPP, há um mês ela está numa investigação dioturna para localizar esse autor que estava trafegando material pornográfico infantil, pornografia infantil na internet. E eram fotos muito fortes, de crianças, normalmente 5, 6 anos, todas com essa idade. A investigação nos levou a Mariporã. O autor, um bombeiro civil de uma empresa de papelão, reciclagem ali. Ele era o bombeiro civil, as crianças passavam em frente, ele muito simpático, casado, também tem filhos, acabava atraindo essas crianças com brinquedos ou doce, alguma coisa, ou R$10 para fazer fotos, sempre com a desculpa: olha, eu vou fazer uma foto que eu vou te colocar, você é bonita. Ele atraía dessa forma. Ele fazia as fotos todas com conteúdo sexual, de pornografia mesmo, e ele disponibilizava na internet. Então ele passou não só a manter, ter em arquivo, que é crime, e também a transmitir. Ele retransmitia isso, ele passava isso para outros. Ele estava em uma rede de pedófilos, de pedófilos de pornografia infantil. Aí, para nossa surpresa, apreendido todo aquele material, computador, imagens chocantes. Nós vimos uma imagem em que ele, com uma criança de 5 anos, ele realmente está introduzindo a mão no órgão genital dessa criança. E isso é estupro de vulnerável. Identificamos mais uma criança. Então, ele foi preso ontem aqui pelo DHPP, em flagrante, já passou pela audiência de custódia. É importante esclarecer que foi mantido, está preso preventivamente pela pornografia infantil na internet, e também por 2 estupros de vulnerável, que eram 2 crianças, uma de 5 e uma de 6 anos. Localizamos as famílias, elas já vieram, as crianças já passaram por atendimento, vai ter acompanhamento psicológico e já vamos representar pela preventiva dele nesses 2 novos casos. Ele está preso no CDP de Guarulhos, o trabalho aqui da equipe de 30 dias até chegar a Mariporã, num bombeiro civil que passava 50 anos, pai de família, e passava uma imagem de um cara bacana que estava ali só para ajudar, e não era bem isso. Renê, como a doutora mesmo colocou, um homem acima de qualquer suspeita. Quem vai imaginar um bombeiro civil aí, amigo de todos da empresa, e de repente se depara com a notícia de que trata-se de um pedófilo? E quando a polícia chegou até ele já confessou, tentou ser resistente? Como que foi? Nós tínhamos o busca e apreensão para a casa dele, para os celulares e equipamentos. Ele, no primeiro momento, não diz nada. Sabia porque a gente estava ali, óbvio, foi dito. Mas quando nós encontramos as imagens com o estupro do vulnerável, com a criança, aí ele ficou um pouco mais nervoso. Porque eu acredito que ele tenha pensado que ele ia pagar uma fiança. Porque o crime de armazenamento é afiançável. Só que nós já identificamos na hora que ele também, além de produzir, quer dizer, ele produz o material, ele que faz, e ele também retransmite. Então não tem fiança, é flagrante, é inafiançável. E aí ele viu que a coisa complicou e, indagado, explicando para ele: olha, você está preso de qualquer forma, ele acaba confessando que ele estava já evoluindo
o estupro do vulnerável. O estupro no sentido de penetrar, de tocar as crianças, não só de expor as partes íntimas dessas crianças, né, em situações, em poses sexuais, que para uma criança de 5 anos é inconcebível. Então aí ele ficou bastante preocupado, nervoso, falou que tinha família, que não era bem assim, mas não tem jeito. Ele já está preso no CDP2 de Guarulhos, vai responder o processo preso e na verdade não será um só, serão 3. Esse homem já possui uma ficha criminal? Não, não tinha nada, era totalmente, como você disse, um bombeiro civil ali, respeitado, 50 anos, com família também, e que estava ali para ajudar, né? Um bombeiro civil que estava à disposição. Então, não tinha nenhum antecedente criminal que fizesse dele um suspeito. Que foi a investigação mesmo, que chegou em Mairiporã, inclusive, né? E a gente saiu para ver quem é que estava jogando aquelas imagens na internet. Tendo em vista tratar-se de um homem acima de qualquer suspeita, como que a família dele reagiu ao ver a prisão? Olha, os filhos eu não sei dizer, porque nós não deixamos nem que eles presenciassem, mas a esposa ficou muito abalada, tá? Foi inacreditável, mas ninguém da família acompanhou. Então eu acho que isso é um indício, né, que é muito reprovável e é reprovável e é nojento o tipo do que ele fazia, né? Atrair essas crianças, produzir o material, quer dizer, ele filmava, né? Como ele queria a pose, então e ainda transmitir isso. Imagina aonde chegou, porque agora na internet você não tem o controle, né? Então isso foi para milhares de usuários da sua rede, né? Que daí ele começa a manter uma rede, porque ele passa a ser um produtor de conteúdo, tá? É isso que vai pesar bastante no caso dele. Renê, realmente chega a ser nojento, conforme a própria doutora pôs aqui, ao falar tudo que ele praticava. Alguma pergunta para a delegada, Renê? Sim, doutora Ivalda, muito obrigado por falar conosco. Nós estamos ao vivo, 18 horas e 43 minutos aqui em São Paulo. Doutora, com a sua vasta experiência, tanto no combate à violência contra a mulher e também no combate à exploração sexual infantil, à pedofilia, qual o conselho, doutora Ivalda, a senhora dá agora aos pais, porque precisam estar atentos diante de tudo que está acontecendo? A senhora deve estar percebendo aí um aumento nesses casos. Qual é o conselho da senhora, com a sua experiência, para os pais? Eu acho que a primeira coisa que os pais têm que fazer com filhos, meninos e meninas, é conversar, é ter uma conversa muito aberta, respeitosa, mas aberta, explicar sobre ninguém vai fazer uma foto sua sem que eu autorize, sem que eu saiba. Não aceite presente de ninguém a troco de uma foto. Não fique sozinha com essas pessoas. E falar mesmo, olha, não é normal, não é comum que o seu tio, porque pode acontecer no âmbito familiar, né? Não é comum que ninguém da família, ou o tio que você conhece, que seja da escola, o professor, peça para você fazer fotos sem a blusa, sem a calcinha, os meninos pelados, segurando no órgão sexual. Isso tem que ser dito de uma forma delicada, não é para assustar, né? Mas eu acho que é a conversa dos pais. E monitorar muito o celular dessa criança. Hoje nós não conseguimos mais impedir, né? Todo mundo quer um celular, a criança quer um celular, ela tem um computador, hoje a escola, né? A tecnologia, até para pesquisa mesmo. Então ficar muito atento que tipo de jogo ela está participando, com quem ela está falando, se aquela pessoa que está do outro lado, o pai tem um direito sim de olhar, né, o celular de uma criança, se é mesmo um amigo ou se é alguém se passando por amigo, porque isso também tem acontecido muito. É um adulto, e nós já vimos um caso agora recente, em que ele se passa por um jovem para atrair uma outra adolescente, né? Então, mas ele é mais velho, muito mais experiente, e a conversa
se trata ali de um perfil falso em que ele atrai adolescentes. Então, o que eu posso pedir, né, para os pais é: orientem seus filhos, não tenha medo, não tenha vergonha e não pense assim, não é hora. Ó, essas crianças têm 5 anos, 5, 6 anos. É óbvio que os pais não têm culpa nenhuma, mas diante do que a gente está vendo, o número disso, e que está na internet, que às vezes para rastrear é muito difícil para a gente chegar no autor, é muito importante ter essa conversa. Se alguém na internet pedir para você fazer um filme, abre a câmera lá, a webcam, você me avisa, eu quero saber. Não entre em lugar nenhum para fazer foto, nem com você sozinha, nem com a amiguinha, que alguém que esteja pedindo para fazer fotos em posições diferentes de uma criança, né? Posições em cama, em sofá, sem roupa. Tem que conversar, tá? A gente tem que falar sobre isso com os nossos filhos. Doutora, agora para concluirmos... Um assunto bastante delicado, Renê, mas... Com certeza, muito delicado. Doutora, para concluirmos, estamos também agora evoluindo no âmbito digital, né? As pessoas cada vez mais conectadas, e isso deve estar também trazendo mais problemas nesse aspecto, né? A gente está falando aí também de pedófilos digitais que hoje estão crescendo muito, e as crianças estão tendo cada vez mais cedo acesso à internet. Então são esclarecimentos importantes. E agora fazendo um alerta também aí para os pedófilos, né? A prisão de hoje deixou muita gente aí com a barba de molho, viu, doutora Ivalda? Fazendo um alerta aí agora para os pedófilos, sim, a polícia está de olho, né? Porque agora nós temos o computador dele passando por perícia, o celular, e nós vamos com certeza identificar aqueles que estavam também fazendo uso do conteúdo que ele produzia, que estavam baixando essas imagens para o seu computador, para o seu celular e também até mesmo retransmitindo. Então, nós vamos identificar um a um. É uma questão de tempo, tá bom? E não adianta pagar, já fica a dica. A gente tem como rastrear. Já fica a dica que você não deixa de ser pedófilo amanhã cedo, tá? Pode até jogar o computador fora, a gente chega em você. Muito obrigado, doutora Ivalda, pelo excelente trabalho que tem sido realizado aí também na proteção das nossas crianças, adolescentes, também das mulheres e também de toda a sociedade paulista e paulistana. Uma boa noite para a senhora aí, para toda a sua equipe aí no Palácio da Polícia, doutora. Muito obrigada. E só aproveitando, gente, estamos aqui, num caso, desconfiou, a mãe, o pai, o professor, por favor, procure o DHPP aqui na Brigadeiro Tobias, no Palácio da Polícia, procure o DHPP, porque nós temos os policiais que são especializados nisso e eles vão dar atenção, focado nisso, para identificar autores ou coautores ou toda uma organização envolvida no tráfico de imagem, no tráfico de imagens de pornografia infantil. Eu queria agradecer o espaço aí para esse recado. Muito obrigada, viu? Com certeza. Nós é que agradecemos, doutora. A senhora está prestando um grande serviço público agora. Tem muitos pais nos acompanhando. Nós estamos ao vivo aqui no canal 10.1 aberto em São Paulo, canal 1010 na banda KU em todo o Brasil, para quem já possui o kit da nova antena parabólica e também através do Univer Vídeo para todo mundo. Obrigado, doutora, mais uma vez. Uma boa noite para a senhora aí. Nós, a sociedade, é quem agradece o trabalho da polícia aqui em São Paulo e pelas orientações. Obrigado, doutora.